Então, bom dia para todo mundo. Neste sábado, retomando as nossas reflexões do Evangelho de cada dia, então, iniciamos rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós temos para a nossa meditação o Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 9, do versículo 14 ao 17. E aqui nós temos uma pergunta, não é, que, como diz o próprio Evangelho, os discípulos de João Batista fazem a Jesus. E esta pergunta introduz não apenas um tema, mas também recorda uma expectativa de um determinado grupo e a falta de reconhecimento de que aquela sua expectativa estava se realizando. Então, qual é a pergunta que esses discípulos de João Batista fazem a Jesus? Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Nós já ouvimos Jesus falando sobre o tema do jejum juntamente com a oração e a esmola. E, portanto, Jesus não aboliu, de forma absoluta a prática do jejum. Porém, deu um novo significado. E esse novo significado é muito diferente do significado do jejum praticado pelos discípulos de João Batista, sobretudo, e também pelos fariseus, como aqui os próprios dizem, né? Os próprios discípulos de João Batista, nós e os fariseus. E qual é o significado do jejum para esses dois grupos? Havia uma prescrição, né, na lei de se fazer jejum uma vez no ano, né? Que era uma preparação. Mas, se a gente lembra, uma vez um fariseu, né, estava rezando no templo e ele vai dizer justamente isso, que faz 2 vezes jejum por semana. Então, vejam que não era só uma questão de uma prescrição da lei, mas também quase como um escrúpulo e como algo que era para ser visto, né? Tanto que Jesus faz essa crítica. Quando jejuares, então bota perfume, lava o rosto, para que os outros não vejam que estás jejuando. Mas qual era o significado? O significado na prática, sobretudo dos discípulos de João Batista, era apressar a chegada do Messias. Então, fazer essa penitência, fazer esse sacrifício, fazer jejum, era apressar a chegada do Messias. Então, se o Messias chegou, então qual é o sentido de fazer jejum, como pensavam os discípulos de João Batista? Depois, uma outra coisa que fica evidente. Quem era João Batista? João Batista, até cujo nascimento nós celebramos há pouco tempo, João Batista recebeu a missão de ser o precursor do Messias. Então, se João Batista era o precursor do Messias, os seus discípulos, de forma coerente, deveriam reconhecer, pelo que ele anunciava, que o Messias já estava presente. E, estando presente o Messias, então, naturalmente, João Batista não teria mais seguidores. E isso até acontece no início do Evangelho de São João, depois do prólogo, nós vamos encontrar que 2 discípulos de João, André, que se diz o nome, né? Um deles era André, o outro se supõe, porque não aparece o nome, mas se supõe que tenha sido o próprio evangelista, João Evangelista. Então diz que 2 discípulos de João, quando ouviram João dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
aquele que ele estava anunciando, então eles começaram a seguir a Jesus. Então essa seria a lógica, né, mais coerente. Então, se eu estou anunciando a chegada do Messias e o Messias está presente e eu até aponto que ele é o Messias, então naturalmente quem estava me seguindo estava nessa expectativa, na expectativa de que chegasse o Messias. E chegando o Messias, não tinha mais sentido, não é, acompanhar, seguir, ser discípulo de quem estava na preparação. Então, podemos dizer que é uma lógica muito evidente, mas o que é que se revela nesse evangelho? Que os discípulos de João Batista que não aderiram a Jesus não conseguiram perceber qual era a missão do seu mestre, né? Vamos dizer, se seguiam, se eram discípulos, então reconheciam João Batista como mestre. Então, se eles não reconheceram aquilo que João Batista estava dizendo, então, de fato, né, se a gente for levar no campo mais profundo, nem discípulos de João Batista eles eram. Não é porque se o discípulo aprende do mestre, e o mestre diz que está preparando os caminhos do Senhor, que é a voz que clama no deserto. E quando o Senhor chega, ele mesmo aponta, eis o Cordeiro de Deus. Como nós vimos, alguns seguiram, outros não seguiram. E por isso a crítica que Jesus faz é, nem discípulos de João, na verdade, eles eram. Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Então quem são esses amigos do noivo? Deveria ser João Batista e os seus discípulos. Por quê? Porque aqui a expressão literal é os filhos da sala nupcial, né? Então, aqueles que estão numa intimidade muito grande com o noivo, uma proximidade muito grande com o noivo, e que são os responsáveis de preparar a festa de núpcias. Então, vocês imaginem como é que esses, literalmente, né, os filhos da sala nupcial, que deveriam estar envolvidos, né, num clima de alegria, porque é a celebração de bodas, é a celebração nupcial. Então, como é que eles poderiam, né, estar praticando o jejum, que até mesmo leva, né, a um aspecto mais de introspecção, uma certa, entre aspas, tristeza e assim por diante, né? Um certo abatimento. Então, como é que eles poderiam estar na sala das núpcias com essa postura? Por isso que Jesus diz, não é possível. Porque Jesus está fazendo uma crítica não só ao jejum em si, como uma prática absolutizada, mas Jesus está fazendo uma crítica até mesmo à incoerência daqueles que se dizem discípulos de João Batista. Porque João Batista, o precursor do Messias, o Messias está presente, então os seus discípulos, se são verdadeiros discípulos, deveriam ter compreendido que aquele jejum com aquela finalidade, né, a gente está dizendo o que faz a diferença, né, porque o jejum não é só não tem só essa finalidade, né, de aguardar o Messias, por isso que existe também a prática do jejum na tradição cristã, não é só judaica, e não só desses grupos que esperavam que com o seu jejum, com a sua penitência, com o seu esforço, com as suas orações, iam apressar a chegada do Messias. Então não é só essa finalidade. Por isso que Jesus depois vai dizer, dias virão em que o noivo será tirado deles, então sim, eles jejuarão. Então, aqui nós podemos pensar o jejum como uma privação da presença de Jesus. Então, ali, naqueles 3 dias, né, da sua morte, entre a sua morte e a ressurreição. Também, nós podemos pensar numa preparação, né, para a vinda definitiva e assim por diante. E como na prática cristã, católica, nós temos 2 dias
durante o ano, né, que são prescritos, né, até como uma lei da igreja, para a prática do jejum, que é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Mas não com essa finalidade de apressar a vinda do Messias, porque o Messias já está presente, mas com a finalidade de crescermos no autodomínio, né, da participação dos sofrimentos de Cristo e assim por diante. E aí Jesus utiliza duas imagens para falar dessa incongruência entre uma expectativa antiga diante de uma realidade que já está presente. Então, são incompatíveis, né? Então, é como se eu estivesse aguardando alguma coisa que já chegou. Então, vejam que frustração alguém está numa estação de trem, por exemplo, né, aguardando o trem das 9 horas, mas o problema é que seu relógio parou e toda hora que ele olha, o relógio está às 8, mas o trem já passou, né? Então, o que é que acontece? Né? Perdeu. Então, a mesma coisa, Jesus diz assim, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Por quê? Porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica ainda maior. Então, insistir nessa prática do jejum com este significado de apressar a vinda do Messias é querer colocar um remendo novo num pano velho. Ou seja, o velho é essa expectativa, ou seja, já é passada. Então, quanto mais jejuns eles fizerem, mais no vazio vão cair, porque não conseguiram compreender que o Messias já está presente. E também essa questão do vinho novo que Jesus traz, né? E aí precisa também de ser acolhido nessa sua novidade, que de fato nós geralmente dizemos, né, que as expectativas do Antigo Testamento, elas se realizam no Novo Testamento, mas é preciso reconhecer que elas se realizaram, porque senão haverá sempre a expectativa de quando, né? Não, para nós, Jesus é a realização das promessas de Deus. Então, que nós acolhamos esse vinho novo, que acolhamos, de fato, essa presença do Messias, que ilumina também até as nossas práticas, né? As nossas práticas religiosas, as nossas práticas de piedade, porque muitas vezes elas podem estar dessintonizadas, né? Nós estamos numa expectativa, quando na verdade aquilo já está acontecendo. Então é fundamental, né, que a gente esteja sintonizado, sintonizado com o novo do Evangelho, com o novo da presença de Jesus no nosso meio. E é Ele que vai, né, nos conduzindo, né? Vejam que os discípulos de João Batista, eles estagnaram, eles pararam numa expectativa e absolutizaram aquelas práticas, né, que certamente até o próprio João Batista indicava, ensinava, propunha, né, orientava, para que de fato entrassem nesse momento de preparação para a chegada do Messias. Mas ele mesmo diz, né, João Batista diz, depois de mim virá aquele que já existia antes de mim, que eu não sou digno nem de desamarrar as correias de sua sandália. Então, os discípulos ouviam isso, né? Então, que ele cresça e eu diminua, e assim por diante. Então, os discípulos de João Batista, se prestaram bem atenção, foram instruídos, tanto que, como a gente lembrou, 2, mas certamente muitos outros, seguiram a Jesus. E não significa que eles abandonaram João Batista. Pelo contrário, eles assumiram com coerência aquilo que foi o ensinamento do seu mestre João Batista. É interessante que uma vez, quando João Batista já preso, João Batista manda alguns discípulos perguntarem a Jesus se era ele mesmo ou se devia esperar outro. Olha lá, né? Se era ele ou se devia esperar outro. Então, se era Jesus, então eles deviam aderir a Jesus. Se deviam esperar outro, então eles iam continuar com a prática do jejum, da penitência, das orações, justamente pedindo que esse Messias chegasse. E aí o que é que Jesus responde? Vejam aí o que é que está acontecendo. Os surdos escutam, os cegos recuperam a vista, é anunciado o evangelho aos pobres e assim por diante. Aquilo que o Messias vinha fazer.
Então Jesus manda a resposta para João Batista a partir daquilo que os próprios discípulos viram. Não foi uma resposta teórica de Jesus, sim ou não. E depois a pergunta, será que João Batista mandou os discípulos lá porque ele tinha dúvida? Ou porque era uma resistência muito grande dos próprios discípulos? Então ele manda os discípulos para que eles mesmos possam ouvir de Jesus. Então que sejamos de fato discípulos de Jesus e não discípulos de João Batista, no sentido de estarmos em expectativas cuja realização já aconteceu. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana. Lembrando, né, amanhã é domingo, nós não temos esse momento pela manhã, mas temos a reflexão à noite, na homilia da celebração eucarística, às 19 horas, no domingo, amanhã. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.